Enquanto isso, eu vou mandando o link para Angélica Lovato, socióloga, professora da Universidade do Estado de São Paulo, que vai, mais uma vez por aqui, dar a cara para bater, para nos ajudar a combater a hegemonia paulista. Então, ela vai fazer uma introdução crítica ao quarteto teórico dessa hegemonia, da hegemonia paulista. E ela se pergunta, e estamos ansiosos para ver a resposta, se é possível superá-lo, né? Esse quarteto teórico. Então, nós estamos aí, pusemos um título aí, que eu te passei, né? Que você divulgou aí para a gente, de hoje abrir uma introdução crítica, né? Bem crítica, a um quarteto teórico, 4 teorias, que foram produzidos aqui em São Paulo, né? E que condensaram, coagularam, eu estou usando essa expressão coagularam no Brasil, né? 4 leituras, 4 diagnósticos bastante complicados e desarticuladores de uma esquerda superadora do capital e do capitalismo, conscientemente construída para isso. E então eu faço a pergunta: é possível superá-lo? É possível superar esse quarteto? Já respondo: é possível. Opa. É complexo. Exige não uma pessoa nem duas, e nem um instrumento ou 2, mas um grupo de pessoas articuladas, né? Exige o duplo expresso, exige a pesquisa dentro e fora da universidade, exige os partidos, exige os sindicatos, exige a organização camponesa e dos trabalhadores rurais, exige, mas é possível. Só que tem 2 problemas, que aí eu vou estar trabalhando para tentar demonstrar essa viabilidade de superar esse quarteto teórico que nos domina historiograficamente. E para o Expresso Nauta entender exatamente o que a gente diz quando fala historiografia, bem grosso modo, bem no sentido mais simples da expressão, é o conjunto de teses, de dissertações, de livros, de artigos, de produção teórica que se produziu no Brasil, sobretudo, mas especialmente sobre ele mesmo. O que se produziu no Brasil? O que a historiografia brasileira, que diz o que aconteceu nos nossos 500 e poucos anos aí de existência, considerando só o, né, descobrimento do Brasil e considerando os povos originários que aqui estavam muito antes disso e tudo que era América Latina. E aí eu me lembro, assim, primeiro, quero reiterar, a gente está num momento extremamente grave, né? Não dá para esquecer que a gente está com o governo Bolsonaro fazendo o que faz, toda essa péssima repercussão do seu discurso na ONU, que aqui você já comentou, né? Eu não vou aqui reiterar isso, mas para além do discurso na ONU, para além daquilo que significa a presença dele no executivo brasileiro, eu não estou vislumbrando, pelo menos não nesse momento, mas a gente tem possibilidade de construir com essas barricadas como o Duplo Expresso e outras, claro que a gente já cansou de citar aqui, nunca esqueço dos partidos e dos sindicatos, mais do que a universidade, nós estamos num momento grave. Então, diante desse momento grave, como que a gente pode colaborar? A palavra não é colaborar, mas como que a gente pode fazer uma inflexão que pegue a teoria social e uma praxis política? É disso que se trata. A direita, o tempo todo, ela tem uma teoria social e uma praxis política correspondente a ela, e ela exerce o poder com base nisso. Olha, quem vai estar muito atento, então, nessa sua fala de hoje é o Luiz Ferreira Júnior, que está falando com a gente sobre o peronismo, porque ele está tentando também ajudar a gente a ter essa praxis política, Angélica. Sem dúvida, e eu estou tentando acompanhar também todas as falas dele, tem umas que estão aqui no arquivo, né, por causa da dificuldade de tempo para acompanhar, mas acho que tem sido esse aprendizado, né, são aulas, né, no sentido melhor dessa palavra, né, não no sentido professoral, e gostei muito da presença dele no programa, né. Ainda não fiz nenhum contato com ele, assim, mais direto, no sentido da gente trocar umas figurinhas, mas... Então vai ser hoje que eu vou mandar o contato no Telegram. Vai ser hoje. Então eu lembrava de 3 tarefas que a gente tem como esquerda, 3 tarefas. Terminei o programa passado dizendo isso, começo por aqui. Tá? Primeiro, a gente tem que compreender o pensamento e a prática do liberalismo
propriamente dito, porque dizer liberalismo de direita é uma contradição nos termos, ou seja, só tem liberalismo de direita, quer dizer, ou ele originalmente é de direita. Legal, só que a esquerda apresentou um problema para nós, que é a segunda tarefa. Nós temos que compreender o pensamento e a prática disso que a gente vem chamando de liberalismo de esquerda, que para nós, como esquerda, claro, é uma vergonha, para além do que significa a nossa capacidade ou incapacidade de superá-la. É ela que está posta aí, uma esquerda liberal. É originalmente uma contradição nos termos, porque a esquerda não poderia ser liberal. Ela teria que ser, no mínimo, progressista, reformista, revolucionária. Vou dar alguns descontos aqui, eu estou bondosa, hein? E a terceira tarefa, que eu acho que é essa que a gente tenta fazer, que é combater cada uma destas duas vertentes, ou seja, é um trabalhão, né? Primeiro, pôr em pé o pensamento da direita, pôr em pé o pensamento de uma esquerda liberal, de uma esquerda equivocadamente deixando de acompanhar o horizonte da revolução, combater cada um deles com um novo diagnóstico, com uma nova leitura, muito atenta à realidade, ou seja, analisando concretamente situações concretas para poder checar essas duas posições, porque elas são ideológicas também, e vou falar um pouquinho de ciência e ideologia aqui, para a gente também pegar essas coisas que parecem que estão lá em cima e descer, entendeu? E junto dessa terceira tarefa, combater cada um desses dois pensamentos e práticas, o da direita e da esquerda liberal, essa é a parte mais difícil, um diagnóstico que origine uma alternativa de esquerda. Alternativa que pode passar, sim, pelo reformismo, pode, não como etapa, mas como momentos de uma construção revolucionária, que é o que eu estou insistindo aqui desde aquele programa inicial do nacionalismo, né? E esse diagnóstico eu não chamo só de programa econômico alternativo, porque aí isso ficou como uma marca importante da esquerda, mas aí os autores dizem, não, mas só um programa, olha só, um programa econômico alternativo é pouco, nós temos também que mudar a relação política, essa esquerda liberal fala, sem entender que você não monta um programa econômico alternativo sem ver uma visão de totalidade. Então, é essa visão de totalidade. Então, é isso que eu queria, assim, é o âmago do que a gente vai discutir hoje. Então, a pergunta é uma introdução crítica a um quarteto teórico produzido hegemonicamente aqui em São Paulo, se espalha pelo Brasil todo. Você vê, já estou numa grande universidade paulista, que é a Unesp, tem outra grande universidade paulista, que é a Unicamp, tem outra universidade mais antiga, 30 anos mais velha do que a Unicamp, mais antiga, dizendo assim, do que velha, né? Que é a Universidade de São Paulo. E aí eu vou mostrar um pouco que não se faz essas três tarefas, não se encara essas três tarefas, a não ser em grupos muito grandes, não é grupo de pesquisa, entendeu? Mas grupo que se interessa em entender a realidade brasileira, em ser um intelectual público que a compreende e que gera uma praxis política. Porque a esterilização da universidade, descontados os raros casos de grandes colegas que estão no Brasil tentando fazer alguma coisa na universidade, você sabe disso, né? Você também participou dessa vida e foi um desses, e é agora como tudo isso que você faz, todo esse conjunto do que você fez, da tua área do direito, e todos os nossos colegas maravilhosos que estão na Universidade Conservadora Brasileira tentando fazer algo dentro dela, só dá resultado se você sai de dentro dela. E aí o grande problema é como você faz um grande projeto de pesquisa com muita gente envolvida sem verba, sem condição de remunerar o trabalho duro e árduo da pesquisa. Porque sentar o bumbum na cadeira e estudar, ou fazer pesquisa de campo, é uma coisa que demanda tempo, financiamento, deslocamento, todo um conjunto de coisas que aí nós, como esquerda, temos que dar um jeito. E daí que institutos que a gente não tem, criados por nós, forjados por nós, para ser uma alternativa econômica a esses financiamentos que não vêm, eles são muito difíceis, porque a esquerda, durante muito tempo agora do pós-64, ficou só esperando a CAPES, o CNPq, ser um produtividade de pesquisa, número 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Aí, de repente, acabou tudo, ficou sem chão, naquela greve de 15 de maio, foi para a rua, no 14 de junho já não foi mais, entendeu? No 14 de junho era contra a Previdência, e não contra os cortes de verba. Entende? Então, Angélica, sobre isso, só um parênteses que eu queria te perguntar, que é o seguinte, recentemente a gente teve que ficar sem a sua presença aqui por um tempo, porque você foi fazer pesquisa de campo. Como é que você conseguiu viabilizar nesse caso, já que a sua pesquisa e a sua fala é disruptiva também?
Então, foi um problema, não é uma grande pesquisa que mereça aqui alguma referência, por isso que eu voltei e nem falei, por quê? Porque ela era uma simples coleta de dados que eu não tinha conseguido fazer num prazo que a Unesp tinha me dado, que era de 1 ano, e de repente ela disse que não era mais de 1 ano, era de 1 mês, então eu tive que sair correndo e fazê-la, né? Então não tem assim um registro de mérito aqui que eu possa fazer dessa pesquisa, mas era uma verba destinada por dentro da universidade, uma verba que eu até esqueci o nome dessa bolsa que eles dão, uma verba de incentivo super baixa, que só pagava, assim, uma parte daquilo que a gente tinha que realizar, né, e que eu tive que fazer às pressas. Então, na verdade, tinha sido uma verba da Unesp, respondendo a tua pergunta, tá? Mas não era uma verba CNPq, nem CAPES, nem FAPESP, porque essas você tem 3 anos para usar, às vezes 5, você tem que entregar relatório, era uma coisa mais simples da universidade, mas também como eu sou uma pessoa que também está atuando no sindicato docente, né, chega uma hora que no espremer do nosso regime de tempo de trabalho de 40 horas, né, a gente é ameaçado de ser rebaixado de regime se não completar algumas questões internas da universidade. Uhum. Então, eu tive que sair correndo fazer, mas é isso, de mérito, assim, não merece nenhum registro, tá? Foi só a complementação dessa pesquisa. E o segundo aspecto, além de que um grupo de pesquisa, né, desse porte tem que ser feito por muitas pessoas dentro e fora da universidade, né, o segundo é o seguinte: quando você está num partido político, ou é membro de um sindicato, ou você tem uma atividade pública em algum instituto que queira ir para além daquilo que a universidade faz, você fica estimulado, e eu vou dizer aqui mais do partido político, sabe, Rômulo? Né? Às vezes difícil achar um partido no qual a gente vai se dedicar, né? Então você tem que construir dentro desse partido uma proposta, né? Sem dúvida alguma, nos partidos hoje da ordem que a gente tem aí, né? Mas quando você tem uma atuação partidária para além da universidade, você tem que acelerar a produção teórica. Entendeu a aceleração aqui, o que significa? Você tem que dar respostas mais rápido. Então, pegando essas 3 tarefas e entendendo que não dá para ficar só na universidade, né, eu quero fazer o seguinte registro: fazer essa crítica a esse quarteto, que é alguma coisa que eu nunca fiz sozinha, né, sempre em grupo, evidentemente, né, e claro que tem a ver também um pouco com essa minha coleta de dados, mas assim, ela tem muitas etapas e você tem que desdobrar para a universidade poder valorizar o que você faz, né, e você produz um relatório, aqui não se produz um relatório, se produz um artigo, um livro, capítulos, das pessoas produzindo isso, os meus orientandos vão nessa mesma direção, é a minha linha de pesquisa, mas não é me orientando dentro da universidade. Lá no sindicato onde eu fui em Araraquara, a gente desdobrou as mesmas questões, lá no outro sindicato que a gente tinha ido, né, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, na Bahia e tal, esse giro que a gente dá, vai nessa direção. Então, e nas atividades partidárias, claro. Então, eu queria só alertar o nosso expressionauta que isso que a gente está tentando aqui desdobrar é uma operação sofisticadíssima. O quarteto teórico produzido pela Universidade de São Paulo, vocês vão ver que é dentro de uma única universidade, é até esquisito, depois ela se desdobra como hegemonia. Ele isso que eu quero dizer, é uma operação muito sofisticada, não é coisa para amador, nós não estamos mexendo com gente que seja amadora, são autores de extrema qualidade, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Verfort, Éder Sader, Marilena Chauí. São os 4 autores do quarteto que eu vou trabalhar, que são a teoria do populismo, com Francisco Verfort, teoria da dependência na vertente do Fernando Henrique Cardoso, a teoria do autoritarismo tem vários, mas eu vou pegar a Marilena Chauí como símbolo, né, dessa teoria, de como ela desdobra isso, e a teoria do autonomismo com o Éder Sader. Veja, queria falar para o expressionado que, não por acaso, as 4 teorias muito sofisticadas, de construção teórica longa, tá? Mesmo quando teve um caráter mais ensaístico, ou seja, um ensaio, né? Ao invés de um desdobramento de fontes, pesquisa de campo, né? E demonstração de dados estatísticos, embora o Fernando Henrique tivesse feito uma grande pesquisa sobre o perfil da burguesia paulista, né? E brasileira, eu quero dizer o seguinte, para o expressionado, é uma guerra de gigantes. Então, a guerra de gigantes, que significa combater essas 4 teorias, primeiro também, não te dá prestígio na universidade, por quê? Porque você está combatendo os caras que têm prestígio na universidade. Então, é uma escolha teórico-política difícil,
mas ela carrega uma dada postura intelectual e de compromisso com o Brasil, tá? Eu sairia por aí para dizer o mínimo. E aí, a gente traria aqui, como é uma introdução, quais os efeitos políticos dessas 4 teorias? Por que elas foram produzidas justamente no pós-64? Elas são articuladas? São articuladas, mas é uma articulação assim que o Éder Saga sentou com a Marina Chauí, com o Fernando Henrique e com o Francisco Befar, e aí eles 4 disseram, vamos fazer um quarteto? Evidente que não. É uma coisa muito mais sofisticada do que isso, e combater esses gigantes de um ponto de vista não do que é o fruto deles. O fruto deles, eu acho que não é um fruto gigante, na medida em que é um fruto que desvalorizou o nacionalismo, desvalorizou uma intervenção prática na realidade, sendo ele mesmo uma teoria de intervenção prática na realidade. Aí está a armadilha, a trampa. Aqui tem uma trampa. Uma trampa que é a seguinte: os efeitos políticos de uma teoria que parece ser uma teoria neutra sobre o pré-64, que tenta salvar o Brasil no pós-64, da esquerda do pré e da direita do pós, sacou? Então, a esquerda nova, embora eles não se coloquem ali naquele ritmo da New Left, não é isso, por isso que também tem uma originalidade. Eu não desprezo esses 4 caras de jeito nenhum. Eu não chamo assim o FHC de um medíocre, como também não chamo o Lula de um medíocre, evidentemente, embora sejam 2 questões distintas. O Lula não fez produção teórica, estou dizendo, como políticos, quem chega à presidência da República, nem tampouco o Bolsonaro, ninguém que chega à presidência da República é medíocre. Né? Esse cara teve algum mérito e constituiu politicamente um grupo, e ele está sendo, vamos dizer assim, respaldado por uma coesão burguesa. Então, o FHC foi respaldado por uma coesão burguesa quando esteve no poder o Lula e agora o Bolsonaro, só para voltar. Mas vamos voltar aqui. Então, são 4 teorias. Tem uma outra teoria, que é a teoria da marginalidade. Essa eu vou falar um pouco menos, mas depois, ao longo dos programas, também vai entrar. Que aí tem um cara um pouco mais interessante, mas ainda assim que acabou depois se entregando a esse quarteto, que é o Chico de Oliveira, morreu esse ano aí, recentemente, tá? Inclusive no livro do Neil Dorix, né, O Colapso do Figurino Francês, ele faz uma ressalva ao Chico e o problema do Chico também, quando botou um futuro ausente aí, e como é que acabou abandonando a perspectiva política também. Mas estou só registrando esse parêntese, que vai ser um personagem importante para a gente falar. Mas eu não qualifico nesse quarteto, nesse momento, né? Então, repetindo esse quarteto. Todas essas teorias, é importante que se diga, elas têm uma visão que parece ser mais política da realidade do que econômica, Rômulo, mesmo a da teoria da dependência. Tá? Como hoje eu estou fazendo uma introdução crítica a elas 4, porque acho que não tem como trabalhar cada uma delas sem entender o escopo na qual as 4 foram montadas, e qual é a dinâmica, que não é coisa para amador de fazer isso, é o cuidado que a gente tem que ter como crítico, e o trabalho que a gente tem que ter como crítico. Então, você tem que identificar o que é uma ideologia de direita, essa liberal de esquerda, e ainda fazer um outro diagnóstico e propor uma alternativa. Isso que eu falei, né? Coisa para uma pessoa fazer. Né? E nos envolvimentos que a gente tem, todas essas perguntas que às vezes são feitas aqui no programa, mas como fazer isso, como fazer aquilo, essa parte anterior da teoria, Rômulo, é a grande resposta. Tá? Claro que aí é uma resposta mais lenta. Então, temos que lembrar como a gente chegou nesse quarteto. E aí, a hipótese de trabalho muito simples, viu? Uma hipótese de trabalho muito simples, que eu aí, lutando, né, por esses tempos para estar continuando a escrever partes dessa grande pesquisa que a gente faz aqui, né, foi que eu queria apresentar, então, de forma, acho que de público, para esse tipo de público, assim, abrangente, que eu vou falar, tá? Eu estou propondo uma hipótese bem simples de um outro quarteto teórico que combata esse do pós-64, que é um quarteto, também sem nenhum planejamento prévio assim, mas de intelectuais públicos do pré-64, que no pós foram rebatidos, combatidos, ou colocados no silêncio, ou desqualificados pelo quarteto hegemônico paulista, tá? E que agora vem sendo retomados há 10, 15 anos, muito em função também do trabalho, por exemplo, que o IELA faz e outros setores brasileiros fazem. Qual é o quarteto, então,
essa hipótese de trabalho que eu trago aqui, que se opõe ao quarteto Éder Sader, autonomismo, Francisco Verfort, populismo, FHC, dependência, e Marilena Chaui, autoritarismo. O Darcy Ribeiro, com sua formulação completa, magnânima, de uma vida inteira, não é assim, um texto que saiu a teoria X, que é a sua visão sobre o povo brasileiro. O Rui Mauro Marini, que é o cara que construiu a teoria da dependência, que é justamente a crítica à dependência associada do FHC. O Álvaro Vieira Pinto, que é esse que a gente vem falando tanto no programa, porque ele pega as relações do nacionalismo com o marxismo e supera neste sentido. E o Guerreiro Ramos, que constrói uma teoria da Revolução Brasileira. Olha que coisa mais interessante, um quarteto, outro quarteto, e como é que eles se chocam. Isso é coisa de gigante, entendeu? Claro que o quarteto do pós-64, esse que a gente, quando está com um pouquinho mais de raiva, chama de quadrúpede, né? Porque deixou o Brasil sem explicação, deixou o Brasil diante de 4 teorias que não superaram a sua condição e que arrebentaram com a teoria do nacionalismo, e aí um grande problema, né? Se ao quarteto do pós-64, a gente tem um quarteto do pré, que a gente tem que resgatar e superar, claro que tem que atualizar a Marine, claro que tem que atualizar a Guerreiro Ramos, claro que tem que atualizar o Álvaro Vieira Pinto, e claro que tem que atualizar a Darcy Ribeiro, mas o ponto nodal do qual eles partiram é o resgate que a gente tem que fazer, e o ponto nodal combatido por essas 4 teorias tem o seguinte dilema e armadilha, Romos. Eles estão o tempo todo rebatendo esses autores sem citá-los. Ou seja, sem dizer que o combate é a eles. Por isso que eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu para esse quadrúpede. Aí, modestamente, a gente tem uma identificação também, porque muitas vezes as pessoas batem no duplo expresso, mas sem citá-lo diretamente, Angélica Lovato. Exatamente, que eu falo perigo, aqui, que eu adoro aquela sua expressão. Bateu, vai levar. Adoro. Né? E em time que está ganhando, mexe-se, né? Que não tá ganhando, que está perdendo, mexe-se. Falei errado. Em time que está perdendo, mexe-se, né? Você falou outro dia aí também, né? Bom, a gente podia até fazer uma ediçãozinha, né? Mas aí é mais brincadeira, esquece. Bom, mas enfim, como eu estou muito contente, porque eu preparei com muito carinho esse programa de hoje, porque essa hipótese, publicamente, assim, eu não tinha ainda aventado, é muito simples, repito, né? Mas é nessa simplicidade que um quarteto contra o outro, eu falei, pô, se tem esse quarteto que eu estou sempre fazendo a crítica, e aí depois, num outro momento, eu falo desses outros autores esporadicamente. Não, vou começar a falar neles como quarteto também, porque eles são, sem dúvida alguma, nas suas diferenças, nas suas expressões. O Álvaro Vieira Pinto era um integralista que evoluiu para a esquerda, é um negócio assim que uma época revolucionária produz pessoas revolucionárias. E épocas não revolucionárias é difícil de você tirar, sabe, do âmago do baú o que é revolucionário. Então, voltando aqui para os 2 quartetos, né, teve uma coisa muito interessante, eu nunca tinha visto o Nildo formular, ele fez terça-feira agora, com tanta precisão, e olha que eu ouço bastante, o Nildo, a gente está sempre conversando, e ele é muito feliz nas suas expressões públicas, mas ele disse de um jeito muito, acho que eu nem vou conseguir repetir como ele disse, mas ele disse de uma forma muito feliz o seguinte, te respondendo uma pergunta, que o nacionalismo no Brasil não tinha uma tradição de uma discussão marxista, e que o marxismo vinha sem uma tradição de uma discussão nacionalista, né? E que no Álvaro Vieira Pinto, quando essas coisas se deram, no Darcy de uma outra maneira, mas também se deram, o Rui Mauro Marini, e também se deu, o Rui é um grande, né? Talvez desses 4 aqui, né? Aquele que mais fez o rebate, a transição para o socialismo mais clara, e o Guerreiro Ramos, né? Nós temos aqui, independentemente da nossa vontade, a explicitação concreta de uma teoria da Revolução Brasileira. Veja, o Darcy nem se colocava como marxista, e daí eu quero fazer essa colocação aqui no programa. Não importa para nós quem é marxista, quem não é, necessariamente, claro que para mim importa, mas se a gente está falando aqui de público, o que importa é dizer de autores que fazem a análise concreta de situações concretas. E esse quarteto fazia. Tá? Nem que não se proclamasse marxista num dado momento. Tá? E o Darcy tinha uma bronca do PCB, porque também
tinha uma incompreensão no PCB do que era a própria dialética, aquilo que a gente chama da vulgata stalinista, que ele rebateu demais. Então, você sabe, Rômulo, muita gente abandonou o marxismo por causa da vulgata stalinista, né? Então, aquilo que tinha perdido prestígio, parecia que tinha perdido validade também. E é uma ideia que eu sempre falei aqui no programa, perder prestígio nem sempre é perder a validade. Então, este quarteto, né, da Revolução Brasileira, ele é um quarteto que perdeu prestígio no Brasil no pós-64, literalmente exilado, mas não perdeu validade. E a validade imposta pelo quadrúpede, dessas 4 teorias do pós-64, muito bem formulada, jamais menospreze o poder do seu inimigo, tá certo? Senão aí você erra na estratégia e erra na tática. Considerá-los e combatê-los não é análise concreta de situações concretas, é aquilo que a gente chama de não traduzir teoricamente o laço real que ata o país ao capitalismo mundial, ou, né, fazer de uma forma que não seja essa conexão. Bom, com base nisso, agora, eu preciso lembrar 2 coisas e aí tentar me encaminhar do meio para a finalização aqui da nossa fala, como essa introdução crítica. Tá? Como é que esse negócio foi montado? Como é que essas teorias foram montadas? Primeiro, dentro da universidade, com financiamento, portanto, da própria universidade, da carreira em si, né, do professor da USP, que estava posto ali, né, o Éder Sader, a Marilena Chauí, o Francisco Verfort e o Fernando Henrique Cardoso, em momentos distintos e departamentos distintos, né? O Éder Sader está ali na sociologia, o FHC também, o Francisco Verfort na ciência política, a Marilena Chauí na filosofia, e junto com este quarteto tem um grupo de pesquisadores, né? Quer dizer, a estrutura universitária, ela produz frutos lentos, mas ela produz fidelidade. Você tem um orientador e o teu orientador tem uma linha de pesquisa, você entra nessa linha e você gera os seus filhotes teóricos, digamos assim. E desses filhotes teóricos são gerados outros. E da Universidade de São Paulo, que tem o maior, né, na área das ciências sociais, curso de pós-graduação que o Brasil tem, então se espalhou uma nova versão dessa historiografia brasileira com intelectuais que ficaram no Brasil e não estavam exilados. Então, o quarteto da Revolução Brasileira está exilado, está fora do Brasil, né? E o quarteto que produziu, né, essa teoria de revisão, ele tem que combater a esquerda do pré-64 e a direita do pós-64 e figurar como alguém que não é revolucionário, mas, ao mesmo tempo, também não é da direita. Mas, para isso, eles vão postular algumas questões com o regime. E qual é a postulação com o regime? Eles, de fato, aceitarão, eu não acho que por isso eles sejam pessoas corruptas, quero deixar isso aqui claro, mas eles aceitarão financiamento de fundações que não eram brasileiras e que eram de países que tinham financiado o golpe de 64 articulado com a nossa burguesia interna. Quer dizer, ninguém vem assim dos Estados Unidos, vem como um raio do céu azul e dá um golpe no Brasil. Não. A articulação e a construção com a classe dominante interna é intensa. Eles construíram, no mínimo, desde 47, vamos assim dizer, né? Para ser legal aqui, para ser boazinha aqui com eles. Então, essas fundações, elas têm uma estrutura, um financiamento, um rio de dólares, né, que ele é feito justamente para que o imperialismo, não é que assim, sentou lá, né, um conjunto de grandes empresários americanos e vamos lá na Universidade de São Paulo financiar aqueles intelectuais, vamos escolher 4 para fazer um quarteto teórico, quer dizer, de uma inocência, de uma consciência ingênua, né? Quando parece que a expressão essa coisa difícil que eu estou tentando fazer hoje aqui no programa, que é mostrar a sofisticação disso, e como é que eu apresento isso aqui para o expressionauta, mostrando a articulação e a armadilha, a trampa que é isso, e ao mesmo tempo sem menosprezar o papel do FHC na qualidade do que ele faz, mas fazendo a crítica funda de que o que ele disse botou o Brasil para trás. Botou a esquerda para trás, e não superou. Então, eu vou repetir uma questão aqui, que se não ficou clara da outra vez, é importante que se diga. Olha o nó que a gente tem que desatar aqui. No caso do Francisco Verfort e do Fernando Henrique Cardoso, eles usaram o tempo todo
conceitos, nem vou chamar de categorias, que chamavam uma terminologia marxista. Então, eles usavam modo de produção, luta de classes, né? Mais-valia, né? Toda aquela verborragia, digamos assim, sem conteúdo, mas o método da construção, que é isso que para a população fica difícil de aprender, o método como eles construíram populismo, dependência, autoritarismo e autonomismo foram 4 modelos teóricos, né, que a gente chama de construto típico ideal. Tá? Vem de um alemão chamado Max Weber, aí para o expressionauta que não tem obrigação de saber o que é sociologia, tá certo? É um pensador muito importante, né, que nasce ali, se não me engano, em 1864, né, pega toda a fase de Bismarck, toda essa fase da unificação prussiana, alemã, morre no início do século XX, ele é um dos demarcadores da sociologia, ele é o principal combatente no plano da ideologia burguesa de construção de um novo método que combate o método marxista. O Marx morre em 1883, veja, o Weber nasce em 1864. Então, o Weber é essa geração que vai trazer esse pensador alemão, que vai simbolizar um combate a um outro alemão, que é o Marx, porque a Alemanha é aquilo que o Marx coloca, ela tem uma miséria, né, e ela tem uma riqueza. É a miséria econômica que ela tem que superar, mas ela tem os pensadores que, por causa dessa riqueza econômica, eles estão pensando de uma forma absolutamente grandiosa a superação dos problemas alemães. Não é porque está provado que só é possível filosofar em alemão, eles são superiores, nada disso. É que ali as contradições do capitalismo na Europa do século XIX é onde a coisa se põe de forma mais violenta ainda do que na Itália, por exemplo. Não é à toa que também nesse mesmo momento morre em 1900 o Nietzsche. Olha, 3 gênios, Marx, Weber, Nietzsche. Gênio aqui no sentido de que foram autores que em épocas difíceis conseguiram ler tudo que a humanidade tinha produzido e produzir um diagnóstico e ter uma outra proposta. Não vai dar para entrar no mérito das 3 aqui, mas pegando Weber, esta metodologia de criar um modelo e esse modelo ser aplicado na realidade. A gente chama de construto típico ideal. É um tipo ideal. Esse tipo ideal populismo, que pegou, hein? Vamos falar a verdade, ele pegou e se autonomizou. O tipo ideal dependência, o tipo ideal autoritarismo, para ser mais fácil, toda hora que a gente quer falar de uma ditadura, chama de autoritarismo, às vezes até nós, né? Eu tomo muito cuidado, mas tem hora que escapa autoritarismo, eu prefiro usar autocracia, mas depois, no dia que a gente só falar da teoria do autoritarismo, vou dar os fundamentos da autocracia e tal, e esse do autonomismo. O que é um modelo típico ideal? Também bem rapidinho, porque isso aqui não é uma análise concreta de situações concretas. Vou dar um exemplo assim, Hugo Chávez, Hitler, tá? Um modelo que o Weber propõe para analisar, se ele pudesse estar presente, ter vivido o momento de Hitler e Hugo Chávez, estou agora atualizando o método do Weber com um exemplo posterior ao Weber, seria o seguinte: eu olho para a realidade e tento construir o que seria um modelo de análise de um regime autoritário. Ou seja, o que é um regime autoritário? Eu crio esse tipo e vou definindo. Bom, ele fecha o Congresso, muitas vezes, para poder reprimir a sociedade. Os sindicatos não têm funcionamento legal, coloca os partidos na ilegalidade e não tem eleições para a presidência da República, fica lá um presidente e não se elege nunca mais, ou uma eleição de mentirinha, tá? E, portanto, mecanismos de contenção das massas muito bem elaborados através de leis repressivas ou de repressão propriamente dita, tá? Nesse sentido, vou até tirar o exemplo do Chaves, vou pegar o Fidel Castro, que era a teoria do autoritarismo, usava muito Fidel Castro e Hitler, comparando-os, né? Tá, então o que faz um construto típico ideal? Ele olha para a realidade, sem dúvida alguma, ele olha para a realidade. E ele tenta ver na realidade as coisas que são iguais, as coisas que coincidem, e não as coisas que são diferentes. Então, depois que eu construo qual é o modelinho da teoria do autoritarismo, e tem uma grande pensadora que é em nível universal, digamos assim, né? Ela vai desenvolver, que é a Hannah Arendt, né? O expressional já deve ter ouvido falar dela. Então, o pessoal no Brasil que vai formular, claro que remete a ela,
ok? Ela vai falar mais em totalitarismo, vai pegar a questão dos judeus, enfim, né? Mas também com esse construto típico ideal. E quando eu vejo o que é sindicato fechado, eventualmente, ou não eleições para a presidência da República, com um congresso que fica fechado durante um tempo, sobe depois, não tem eleições para deputados, e comparo na história, pego Cuba e a Alemanha, numa visão mais rasa, evidentemente, parece que Fidel Castro e Hitler são a mesma coisa. E que democrático mesmo são os Estados Unidos, porque lá sempre teve eleição direta, né, para o executivo. E quando eles querem dar um golpe num presidente da República Americana, não tem impeachment nem nada. Ou eles assassinam, como foi com o Kennedy, tá certo? Ou eles pressionam para a renúncia, como foi com o Nixon, mas, de fato, né, não há impeachment, não há processo de impeachment nos Estados Unidos. Então, você tem aquele mito da democracia estadunidense e a questão do combate ao que, de fato, foi muito ruim, regime do Hitler, colocando o que é igual e tirando o que é diferente. O que você tira que é de diferente, que é o mais que importa? Que o processo do Fidel Castro era um líder legitimado pelas massas, num processo revolucionário que subiu a Serra Maestra, que desceu a Serra Maestra, que começou com uma revolução, né, que tinha um caráter burguês, depois evolui para essa tomada, o assalto, né, que aconteceu ao poder, e, no caso do Hitler, o quê? Um processo de aceleração do capitalismo pelo atraso alemão, vindo desde a unificação de Bismarck, que teve um breve momento da República de Weimar, mas que perde de novo depois. Aí vem a guerra e bota lá a Alemanha dividida, depois vem a unificação. Quer dizer, o que é a Alemanha nesse contexto? O que é Cuba nesse contexto? Então, a crítica que a gente está fazendo aqui, enquanto modelo metodológico, digamos assim, embora possa ser uma redundância que eu acabei de falar, mas esse modelo, esta forma de entender, pode usar, Rômulo, usar à vontade modo de produção, luta de classe, não basta citar o nome, né, para que você possa ter uma análise de fato, que seja análise concreta de situações concretas. Então, acho que, passado esses dois momentos, que são os dois quartetos, e o que significa o modelo aqui do Weber, quando então o Expresso Anatomy weberiano, um monte de gente fala isso aqui no programa, e não explica um pouco o que é o Weber, né? Então, claro que ele é um grande autor, mas dentro desta colocação aqui. Então, agora eu partiria um pouquinho para ir aí para o final, né, Rômulo? Ô, Angélica, só uma observação, eu acho que o pessoal aí que pelo menos estudou humanas na graduação, né, isso eu acho que eu li tanto na faculdade de Direito como também na faculdade de Economia, tem mais contato com o Weber por causa a ética protestante e o espírito do capitalismo, né, que é uma tese, né, que ele desenvolve e que teve gente, aí você vê como algumas pessoas leem aquilo e pensaram que era uma coisa universal, então necessariamente o desenvolvimento capitalista tinha como pressuposto aquela ascese protestante. Não é o caso, ele fez um estudo que é aplicável ali, não necessariamente extrapolável para outras realidades. Exatamente, que segue, claro, o próprio modelo weberiano, que é o seguinte, não é o capitalismo na sua origem de acumulação para o Weber, na sua origem de acumulação primitiva de capital, que gerou todo um desmoronamento do que significava o catolicismo no mundo feudal e o quanto ele correspondia àquela estrutura feudal do nobre e do servo, que acabou fazendo com que a reforma protestante fosse uma necessidade social do capitalismo. O Weber, ali no fim do 19, claro que ele está vendo já de um ponto de vista, e ele diz, eu sou burguês, pertenço às classes burguesas e acredito na missão civilizatória da burguesia. Ele é um burguês muito digno, ele assume que ele é e que o que ele está dizendo é pela sua classe. Eu admiro o Weber, porque ele diz que é pela sua classe, entendeu? Quer dizer, depois os autores do existencialismo e da pós-modernidade já não farão isso, né? Mas então, quando ele diz isso, ele diz, bom, foi a ética protestante com a ética do trabalho contra aquilo que significava dentro da Igreja Católica a sociedade ociosa, que fez surgir o capitalismo. Então, ele inverte, idealmente, como a gente diz, como se fosse um idealismo e não um materialismo, a relação da sociedade. Isso é um ótimo exemplo, foi até bom você ter lembrado, porque para nós, na sociologia, isso é um texto bastante básico, mas foi importante lembrar,
para o expressional, ainda mais nesse momento que o protestantismo, né, no Brasil, é claro que numa vertente que não é a do seu nascimento, que era bastante progressista naquele momento, né, colocou aqui. E tem uma outra coisa que, para quem estuda economia, o Weber é dado no Economia e Sociedade, que é um livro também muito importante. É importante se lembrar também, Angélica, essa questão aí da ascensão evangélica, sobretudo neopentecostal no Brasil, porque tem gente que ainda acredita nisso. O Mangabeira Unger, por exemplo, que foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, tanto no governo Lula como na Dilma, ele vive dizendo que o aumento do protestantismo neopentecostal no Brasil vai ajudar o desenvolvimento capitalista no Brasil, Angélica. Pois é, aí eu digo de novo, Rômulo, o que você falou dessa pauta que parece pretensamente favorável a uma esquerda, né? Lembrando nesse ponto aqui, quando a gente não tem a análise do pensamento que atua contra nós, né? Contra nós aqui, nós sempre estou dizendo, a nossa perspectiva é de fazer uma crítica à esquerda pela esquerda, né? Porque, evidentemente, quando tem gente de direita presente na mesa, né, eu não falo mal do PT na perspectiva que ele vai aproveitar para usar contra nós. Evidentemente, a gente tem que ter uma inteligência tática aí, né? Muitas vezes em ambientes familiares, né, como aconteceu tantas guerras na época do Bolsonaro. Mas é evidente que aqui no programa nós estamos numa outra posição, muito mais confortável e desconfortável ao mesmo tempo. É uma crítica de esquerda à esquerda. Então, deste ponto de vista da esquerda à esquerda, né, uma coisa como essa do Mangabeira Unger, que é um carinha da moda, né, ele está sempre com quem está, né, ele está sempre buscando uma ocupaçãozinha com quem está com chance de estar ali, né? E isso não é um bom procedimento, evidentemente, para nós. Então, esta questão de que você não sabe o que significa ou não avalia com a rigidez necessária, porque aí exige compromisso social, exige compromisso político, que normalmente é fazer a crítica a quem tem prestígio. Então, voltando aqui, Eder Sader é um autor que teve muito prestígio nos anos 80, desenvolvendo a teoria do autonomismo. Agora vou dar um resuminho de cada uma, para depois a cada programa destrinchar cada uma delas, tá? É bem legal, esse negócio aqui a gente vai fazer de um jeito bastante, espero, né, que eu seja feliz, em fazer uma coisa bastante estimulante para o expressionauta, que é o seguinte, o Eder Sader, esse autor, morreu muito cedo, né, e deixou alguns textos antológicos, assim, para aí ele sim, de uma New Left, né, ele admitia isso como uma nova esquerda. Ele escreveu Quando Novos Personagens Entram em Cena, um livro que foi uma verdadeira coqueluche nos anos 80 e que Rômulo influiu muito dentro do PT, sobre os trabalhadores, inclusive as lideranças sindicais. Primeiro que era um livro tranquilo de ler, ele não tinha um rebuscamento teórico muito forte, e o mais legal que todo mundo queria, descia o pau no marxismo, entendeu? Com respeito, com dignidade. O Eder é um grande autor. Não estamos falando aqui, repito, com nenhum amador. Ninguém aqui chega e começa. Não, porque o Marx está equivocado. Não é assim que eles falam. Ele começa, ele vai, né? Um gatinho subiu no telhado, como aquela piada, entendeu? E lá no fim ele diz que o marxismo está morto. Então, o nome, por isso que eu estou começando por ele, né? Que é um dos caras que mais fez sucesso, o nome, né, que ele deu a essa reformulação do marxismo, dizendo assim, olha, foi muito importante até aqui, mas veja, agora precisamos atualizar. Esse pessoal é muito educado, Rômulo, né? É um pessoal muito hipócrita, na verdade, se você me permite dizer, mas uma hipocrisia bem montada, uma hipocrisia que a gente tem que copiar, entendeu? De na hora de combater, hipocrisia aqui no sentido, né, para o expressionauta, muito mais tático que a gente está falando. E aí ele fundamenta, bom, o Álvaro Vieira Pinto não escreveu 1.400 páginas sobre ciência, consciência, existência, porque ele era um amador. Evidente que ele está à altura dessas pessoas, a única coisa é que ele não foi lido, né? E aí esses outros livros que foram produzidos também por esses autores, eles produzem várias páginas, mas eles produzem também pequenos textos, mais, digamos assim, de impacto para serem lidos. Em suma, a teoria do autonomismo dizia que nós tínhamos que fazer uma revisão na teoria das classes sociais, tá? Só que ela chega atrasada no Brasil, essa revisão das teorias sociais. Quero dizer aqui que nenhum pensamento brasileiro se põe autonomamente no mundo. Claro que ele corresponde a alguma influência de tradição de pensamento. Pode ser do Marx, pode ser do Weber, pode ser do Nietzsche, pode ser da Hannah Arendt, que, claro, está no outro patamar, a Hannah, né? Mas pode ser um grande clássico, como pode ser autor contemporâneo. E no caso do Eder Sader, né, ele dentro do PT,
não é majoritário, né, contra aquela linha mais dos sindicalistas e dos intelectuais ligados ao populismo, que é o próprio Francisco Verfort, fundador do PT, mas ele cria o grupo da revista Desvios, né? E essa revista Desvios não se chama Desvios à toa. A classe trabalhadora precisava ser desviada daquilo que significava a vulgata stalinista, até aí eu concordaria, porém, junto com a vulgata stalinista, se joga a criança junto com a água do banho, ou seja, o marxismo que embasava a vulgata stalinista é que era o problema, então, também joguemos o marxismo de lado, vamos ver como é que funciona sem ele? E eu te diria o seguinte, Ramos, nós vimos como é que funciona sem ele, dos anos 80 para cá, acabamos no Bolsonaro, porque não teve uma esquerda que, nesse quarteto, fizesse um resgate do quarteto da Revolução Brasileira contra este quarteto, e a esquerda se pautou nisso que foi o PT e o PSDB. Olha para essas 4 teorias, teoria do populismo, Verfort, teoria da dependência, FHC, PSDB, PT, Eder Sader, PT, autonomismo, Marilena Chaui, PT, autoritarismo e muito mais. Eu até acho a Chaui aqui a mais brilhante dos 4, porque ela é uma filósofa, brilhante, que eu quero dizer, não quer dizer que eu concordo com o que ela fala. Eu sei admirar o meu adversário, entendeu? Ou seja, é na hora que eu admiro o meu adversário, no sentido de respeitar o que ele fala, discordar, tentar colocar em pé e mostrar em cada ponto que a gente pode destruí-lo, que vem o meu respeito. Quer dizer, de quem eu não respeito, eu nem considero o que ele escreveu. Então, eu sempre aprendi, desde a mais tenra idade, que discordar é um sinal de respeito. O problema é que tem momentos que as pessoas que, né, apresentam discordâncias ou que sofrem discordâncias, elas entendem aquilo, principalmente nessa esfera que você falou mais vaidosa do pós-64, nossa, eu fui questionado no altar da minha fama, né? E o FHC agiu muito assim, ele estava no altar da fama dele, entendeu? E aí ele tinha, né, aquela mania de falar de si mesmo na terceira pessoa, que eu acho horrível, né, quando alguém fala de si próprio na terceira pessoa, me lembra muito Fernando Henrique Cardoso. Talvez seja um trauma meu, né, talvez alguém falar de si na terceira pessoa não seja tão complicado, mas ele dizia, estou falando, o sociólogo agora está falando o presidente. E aí eu volto numa outra ideia do Weber, tá? E prometo que aí estou caminhando para o encerramento mesmo. Ô, Angélica, antes de você seguir para o encerramento, eu queria dizer o seguinte, o Luiz Ferreira Júnior, ele estava me contando que ele acompanha há muito tempo os trabalhos de vocês na Revolução Brasileira, o Nildo, o seu também, e ele falou que uma coisa que chama a atenção é justamente debates entre você e o Nildo em que vocês expressam divergências, um debate mesmo. Então, realmente, você não só fala como você age em cima do que você fala aqui, você realmente dedica a análise cuidadosa e às vezes crítica, não hesita em expressar divergência, como reflexo do seu respeito e admiração. Sim, sem dúvida, porque inclusive no caso meu e do Nildo, nós estamos olhando na mesma direção, só que o Nildo veio da economia e de uma militância em partidos, ele foi do PT, né? E eu venho mais das ciências sociais, né? Aquilo que às vezes a gente é sociólogo, às vezes a gente é cientista político, não importa que a gente está dentro das ciências sociais. E quando a gente se encontrou, que olha só que legal, foi num evento na USP. Quando eu conheci o Nildo, não sabia da existência dele, né? E ele não sabia da minha, foi tão legal, coisa de 2 anos atrás, foi um grande encontro intelectual e pessoal na minha vida, quero registrar isso aqui de público, sou muito grata, né, ao meu encontro político com o Nildo Orix. Ele estava lá fazendo olha, vou me filiar no PSOL e vou fazer a campanha para a presidência da República. Eu olhei, vi o que ele falou e falei, tô junto. Foi um negócio assim, né? Eu entendi na hora, eu falei, pô, era o cara que eu estava esperando, entendeu? Você ter uma expressão política para aquilo que é o que você está batendo na tecla, né? E foi, claro, na USP, mas só para contar como é que foi, um aluno, né, que é o Ailton Teodoro, um grande amigo, que a gente tem muito carinho aqui em São Paulo, ele era aluno ali da USP, e ele conhecia o livro do Nildo e me conhecia, tinha sido a banca dele, ele falou, bom, vamos fazer um lugar onde esses dois possam se conhecer, né? E era um evento feito por alunos, sem nenhum apoio da USP do ponto de vista financeiro, um grupo que eles tinham de teoria da dependência, então foi assim. E é aí que o Nildo e eu, quando a gente coloca questões que podem
Do ponto de vista tático, nunca da estratégia. Da estratégia, eu e o Nildo estamos sempre juntos, né? Do ponto de vista tático, isso que é legal na construção de um partido, que é o que a gente está tentando fazer. Porque eu venho aqui de uma outra reflexão mais da política, do pensamento brasileiro, ele está pegando agora essa questão do Marx e o nacionalismo, o colonialismo, e aí eu estou aprendendo com ele, entendeu? Então, eu acho que essas duas expressões que a gente, às vezes, nas nossas falas públicas, né? A gente está construindo ainda uma teoria da Revolução Brasileira juntos, é essa tentativa de atualização desse quarteto. Mas, olha, eu e o Nildo já admirávamos separadamente o Darcy, o Rui Mauro Marini, o Álvaro Vieira Pinto e o Guerreiro Ramos, entendeu? E é difícil, né, alguém em São Paulo ter admiração por esses autores, e mais do que admiração, é tentar estudá-los, conhecê-los. Então, foi muito arguta, não sei se é essa expressão, mas do Luiz, né, ter percebido essa camaradagem que eu e o Nildo temos e a construção de uma eventual diferença na tática aqui e ali. Por isso que é duro, às vezes quando você faz as perguntas aqui é que dá um estímulo para a gente pensar também, né, e a própria prática política. Então, eu estava em que momento aqui? Se eu não me engano, acho que eu perdi um pouco quando você me fez a pergunta, mas era do Éder Sader e a questão da Marilena Chaui. Tá? Exatamente. Então, a Marilena Chaui como filósofa, né, e o Éder Sader como alguém ali da sociologia, né, eles estavam juntos no PT. E o Francisco Wefort também. O cara mais à direita, na esquerda, seria o Fernando Henrique Cardoso com a teoria da dependência associada. Por então, pouco não teve no PT, hein? Por pouco lá na fundação não esteve também. Por pouco. Na verdade, o que incomodava no Fernando Henrique, no PT, era a classe trabalhadora, entendeu? Olha, então, um relato que eu vi aqui, uma vez eu publiquei no Duplo Expresso, interessante, eu não lembro agora, não sei se eu vou encontrar, depois eu mostro, mas era uma coisa assim, 10 fatos que você não sabe sobre a relação desde a origem entre PSDB e PT. Mostrando essas coisas, quem vê a rivalidade hoje em dia, nem mais, né? O PSDB quase acabou, digamos assim. Na sua identidade. Tem aí o Dória, uma pessoa importante, mas na identidade. Não imaginava. E aí eu acho que eu achei isso no blog do Julimir Machado, não lembro, eu vou encontrar aqui a referência. Mas falava isso. E ali eles tributavam, dizendo que, na verdade, o Fernando Henrique só não teria ido porque só tinha espaço para um centro de gravitação ali. Então, que ou era o Lula ou era ele. Não teria como ter espaço para os dois num partido, Angélica. Também. E foi bom você ter feito essa interrupção, porque aí eu lembrei uma outra coisa que eu tinha que falar aqui. Então, não quero perder essa da Marilena Chaui e do incômodo do FHC com os trabalhadores no partido, mas lembrar do seguinte, o Weber, esse cara que, o dilema que nós temos aqui é que, em nome do marxismo, se construíram praticamente 4 teorias. A Chaui é a única que nunca se pôs como marxista, nem nada, mas o mundo pensa que ela é marxista porque ela escreveu o que é ideologia para o Marx, no caderninho ali da editora Brasiliense, né? Então, uma das minhas militâncias é explicar onde é que eu vou, nem que não seja o assunto, que a Marilena Chaui não é uma marxista, e que o livrinho que é ideologia não é o que é ideologia no Marx. Mas, enfim, ele vai trabalhar muito, o FHC, uma ideia weberiana, que é a ciência e a política como 2 vocações. No Brasil, esse texto do Max Weber, ele foi publicado assim como um extratozinho, mas é um texto enorme, tá? Lógico, nós estamos num país que fala a língua portuguesa, a gente tem dificuldade de ter as obras traduzidas aqui, em espanhol tem quase tudo, né? E claro, para quem lê no alemão é um privilégio, pode ver lá diretamente. Mas as traduções para o espanhol são muito boas para o acesso de um público brasileiro. Então, o Ciência e Política como 2 vocações está traduzido para o português, ele basicamente defende o seguinte, a ciência é neutra, né? O político toma posição. O político pode se utilizar da ciência. Claro que a ciência pode ser para o político a sua referência, mas Weber não vai tratar da questão da ideologia. Ele vai dizer o seguinte, o político toma posição, o cientista é neutro. O professor é um cientista e o político, ele se candidata a um cargo, ele exerce um mandato. O Weber foi professor na Universidade Alemã e ele foi também um político no parlamento alemão. Então, ele encontrou nele próprio, separadamente, as 2 expressões. Por isso que
o FHC é muito admirador, muito mais do que do Marx, do Weber, porque ele é a solução burguesa para alguém que, usando a terminologia do Marx, pode fazer sucesso no pós-64 contra a ditadura e, ao mesmo tempo, criticando a esquerda do pré-64. Eu tiro o meu chapéu. Eu não acho o FHC um cara medíocre, de jeito nenhum. Chamar FHC de medíocre é a gente poder, que a gente combata o FHC, que o que ele fez tenha que ser denunciado, é muito diferente. Não sei se eu consegui expressar nesse programa o significado do que é o respeito ao pensamento do adversário. Tem o inimigo e tem o adversário, né? O inimigo é a direita, o adversário é essa esquerda liberal. E teve momentos do FHC ser exatamente, pelo menos do ponto de vista do que ele foi na presidência da República, ele era o político e, como sociólogo, ele era o cientista. Então, há pessoas ainda no meu dileto grupo, né, de grandes amigos que eu tenho na Unesp, e aqui em São Paulo, e em outros lugares do Brasil, gente que acha que a FHC mudou de posição, que ele era marxista e se tornou um crápula na presidência da República e escreveu, esqueçam tudo, teria dito, esqueçam tudo que eu escrevi. Até onde eu apurei, Rômulo, não consegui apurar mais do que isso, você que é muito aí apurado nas fontes pode ver, pode tentar ver também, me parece que a revista Veja atribuiu a ele essa frase. Lembra uma época que a revista Veja punha as frases das pessoas? Sim. E ela inventava algumas, né? E o FHC também não quis desmentir. Esqueçam tudo que eu escrevi, não teria sido uma frase originariamente do Fernando Henrique Cardoso, mas que a Veja atribuiu ao Fernando Henrique Cardoso e que ele não mexeu, porque para ele é interessante que ele seja identificado como alguém que era marxista e depois assim ele se atualizou e deixou o marxismo de lado. Então, a diferença entre o ciência e política como duas vocações é uma separação para o Weber, uma necessidade de classe, evidentemente, quando ele cria o modelo típico ideal, ele primeiro foi na realidade e a enxergou. Depois ele pega o modelo e aplica a todas as realidades. Então, em ciências sociais, a gente diz o seguinte, né? Se a tua hipótese no construto típico ideal tiver certa e você vai para os fatos e percebe que sua hipótese está errada, pior para os fatos, fique com a sua hipótese, entendeu? Então, essa história de construir uma hipótese, ela está errada porque eu fui na realidade, ela não foi checada, a realidade negou a minha hipótese, pior para os fatos, né? É a posição, Rômulo, majoritária na Universidade Brasileira. Ficou tudo bonitinho, tem um argumento interno lógico, você vai lá de uma perspectiva do Weber, tá bonitinho o trabalho do cara, mas serviu para quê para a realidade brasileira? Para nada, joga na lata do lixo, entendeu? Exato. Tentando aqui fechar, né? O quarteto, teoria do populismo, dependência, autoritarismo e autonomismo, que espero que a essa altura o Expresso nós já tenha decorado o nome das quatro, né, para a gente ver, Éder Sader mais ligado ao autonomismo, que a gente estava explicando a diferença entre ciência e política como duas vocações, separando aquilo que no marxismo é inseparável, tá? E a teoria do populismo, ela basicamente vai avaliar e jogar fora, né, o que foi o trabalhismo e o comunismo, então a gente vai mostrar como isso aconteceu e quais as expressões disso no PT. Estou agora fazendo dos dois quartetos um pequeno resumo, para terminar assim e retomar no nosso programa que vem, aí no meio de toda a balbúrdia da esquerda, que sabe-se lá o que vai acontecer até daqui 7 dias, né, Rômulo? Sempre uma bomba aí para o programa colocar, né? E o que o Petinder, né, vai nos entregar aí, né, a repressão. Né? Então, a teoria do populismo, que é por onde eu pretendo começar, né? Talvez depois eu mude a ordem, mas estava pensando nessa direção, que também a realidade é dinâmica, então eu vou pegar dessas 4 teorias do quarteto, a que tiver mais chutando a bola, né? Jogando a bola para cima para a gente chutar com o tema da semana. Né? Mas a teoria do populismo vai criar essa expressão de que o líder de massas, né, ele, com a conexão que ele deve ter com as massas, ele é necessariamente um manipulador. Esta ideia que eles vão postular ali no regime se resume da seguinte maneira. O quarteto do pré-64, que a gente está chamando de quarteto da Revolução Brasileira aqui, ele propõe uma transição socialista, uma ultrapassagem da lógica do capital e propunha a quebra do capitalismo dependente no Brasil, portanto, com uma proposta que evolua para as massas pelos partidos
pela luta armada, a POLOP, né, política operária, olha que nome bonito, POLOP, política operária, né? Ela, que é do Rui Mauro Marinho, ela propunha nesta direção, portanto, uma esquerda mais incômoda, mais difícil de assimilar e de quebrar carreiras acadêmicas, né? Quem propõe um tipo de política como essa não está querendo fazer sucesso na universidade, porque na universidade não há espaço para alguém que propõe luta armada ou revolução fazer sucesso, né? Fica sem prestígio, embora com uma grande dignidade em relação à leitura da teoria social e à praxis política. Então, eu tinha aqui, estou no Brasil, não fui exilado, tenho que fazer a crítica à ditadura, mas não vou propor a revolução, senão eu estou quebrando com aquilo que é e vou fazer sucesso dentro da universidade. Aí vem um pouco isso que você explicou pelo lado mais psicológico, digamos assim, que é, claro, as opções que cada sujeito faz na história, né? E, claro, montando partidos, estando vinculado a alguma luta. Mas era o quê? Vamos lutar contra o atraso e o autoritarismo, e não lutar contra o capitalismo dependente e o subdesenvolvimento brasileiro. Então, a teoria do populismo, da dependência, do autoritarismo e do autonomismo, elas foram nesta linha política contra o atraso e o autoritarismo. Ninguém poderia acusá-los de não ser de esquerda, veja, é inteligente. E, ao mesmo tempo, não indicava contra a ditadura como superar a ditadura. Você convivia com a ditadura. Por isso que eu detesto a palavra resistência, que a gente brinca aqui, mas eu fundamento. Resistência significa você vai sendo encostado contra a parede, uma hora você cai, entendeu? E vem o Bolsonaro presidente, ou seja, você só faz resistência, que é uma importante parte da luta. Registro aqui, não estou desprezando a resistência, mas na resistência você tem que propor avanços, você tem que ser uma esquerda que não queira só o sucesso acadêmico dentro de uma universidade, recebendo verbas, aí eu acho imperdoável, não chamo de corruptos, mas acho imperdoável. Era legítimo e era legalizado receber uma verba de uma fundação que tinha financiado o golpe de Estado, portanto, feito brasileiros sangrarem na tortura e no exílio. Isso não dá. A gente compactuar com quem derramou o sangue de brasileiros, gente que morreu, muitas vezes, né, Rômulo? Jovens, o filho da Zuzu Ângel, né, morre em 3 ou 4 dias, se eu não me engano, preso, né, amarrado atrás da... Como é que é o nome daquele baratinho que sai do carro e que quando um carro está ligado, o escapamento. Escapamento. Ele foi atrás do escapamento e morreu em 2, 3 dias, né? Ainda ontem a gente teve aqui um depoimento emocionado do Alejandro Acosta, relembrando esses tempos, inclusive, né, pessoas menos conhecidas, ou sequer conhecidas, como aquela liderança lá das ligas camponesas, que ele mencionava ainda ontem, que levou ele, inclusive, às lágrimas. Ele se emocionou, né, no ar, ele se emocionou. Então, portanto, eu acho assim, que a gente não pode deixar de cobrar, observando o prestígio do Francisco Verfort, observando o prestígio do FHC, né, e de outros autores ali, né, que usufruíram dessas bolsas, embora elas sejam legalizadas, ninguém pode acusá-los de nenhuma corrupção nesse sentido, mas é uma opção do sujeito que está tentando fazer uma história na esquerda e que ficou muito bem remunerado por uma instituição fora da universidade. Eu acho que quando você está na universidade, você está trabalhando pelo Brasil, você está dentro da sua universidade, você conquistou aquilo a duras penas e você está na contracorrente da sua universidade, né? Esse ultimato que às vezes a gente recebe, faz em menos de 20 dias a coleta de dados e sai correndo fazer e tal, porque senão você perde o regime de tempo integral, assim, você tem que sair e fazer, senão você perde o emprego, entendeu? Então, aquilo que você vende a sua força de trabalho para a universidade com a maior dignidade possível, no sentido que você sabe da exploração de 40 horas que você sofre ali, mas você aproveita aquela circunstância, né, de você estar na área das ciências sociais e a sua produção na universidade poder ser também um resgate de autores negligenciados, eu acho importantíssimo, e que muita gente da minha área se negou a fazer isso, e foi para os autores da moda. Então, tem horas que eu vou nesses congressos, eu não aguento mais um trabalho sobre a FHC, mais um trabalho sobre o Verfort, mais um trabalho sobre o Schwarz, mais um trabalho sobre o Eder Saad, mais um trabalho sobre a Chauí, e menos trabalhos sobre o Guerreiro Ramos, sobre o Álvaro Vieira Pinto, Rui Mauro Marinho, Darcy Ribeiro. Teve um dia que eu estava falando do Álvaro Vieira Pinto e alguém assim, pós-doc num desses eventos de sociologia, perguntou, mas quem é esse autor?
sim, inocentemente. Álvaro Vieira Pinto, desconhecido. Claro que a gente aproveita essa pergunta e não traça dela, a gente simplesmente diz, olha, um grande autor, marxista, ciência, e aí as pessoas ficam encantadas de ver o quê, né? Bom, menos um trabalho sobre o Roberto Schwarz, mais um trabalho sobre Álvaro Vieira Pinto. Então, aquela história de que uma hegemonia historiográfica paulista produziu, era dona das próprias editoras, você sabe, estão em São Paulo as maiores editoras universitárias, excelentes editoras, que aí publicam assim, literatura russa, literatura mundial, publica Goethe, publica Shakespeare, publica tudo demais. Muitas vezes não publica tanto a própria literatura brasileira, o Lima Barreto, outras coisas e tal, mas também publica, vai indo lá, o que vende publica, né? O de Universal e tal, e que aí fica uma estrutura, você sabe mais ou menos como é que funciona uma editora, é mais ou menos como o financiamento da pesquisa na universidade, né? Quem acaba chegando lá é quem obteve o financiamento e fez, né? E cada editora é legítimo que ela escolha qual é a sua linha de publicações, né? Evidente, ela também tem, ela é uma empresa dentro de um mercado, e o que a gente propõe é que a esquerda não seja uma editora, que seja uma empresa dentro de um mercado, e que só vá no fluxo do que é aquilo que supostamente faz sucesso. Então, quando a gente vai aqui com todo cuidado, com tudo aquilo que o Fernando Nogueira, né, eu li o artigo dele, que ele falou aqui essa semana, com todo cuidado ali, bom, provocações para a gente falar contra assuntos polêmicos na esquerda e que a gente tem que desmontar aí com o maior cuidado. A gente está aqui tentando desmontar o quadrúpede, e para resumir, o quarteto da Revolução Brasileira, e de como a gente vai associar cada um deles, então eu vou pegar a teoria do populismo e quem rebateu, no próximo programa, a teoria da dependência e quem rebateu, a teoria do autoritarismo e quem rebateu, e a teoria do autonomismo e quem rebateu, né? E aí disso, claro que na reflexão do expressionauta e de todos nós aqui, vai estar saindo um resultado, um indicativo alternativo a isso, porque estava pensando, bom, se eu só falar do quadrúpede, né, e já não dizer quem são os que foram no quarteto combatendo, mesmo que não tenha sido na mesma época, tenha sido posterior, a gente não vai indicar para o expressionauta a pergunta que eu fiz hoje no título. É possível superá-lo? Então, é possível superá-lo. Com Darcy Ribeiro falando de toda uma obra, tá? Aí é uma pesquisa que eu tenho também, já fiz umas palestras e tal, tem alguns artigos, uns livrinhos, umas coisas aí. Esse, inclusive, eu não pus no academia.edu, vou pôr, tá? O Rui Mauro Marini falando da dialética da dependência, o Álvaro Vieira Pinto do nacionalismo e do marxismo, e o Guerreiro Ramos construindo a teoria da Revolução Brasileira. A cada um desse quarteto correspondem outros tantos nomes magníficos, como eu nunca vou esquecer do Franklin de Oliveira, mas como eu comecei com Franklin, que é meu autor de coração, lá no primeiro programa de nacionalismo, eu não vou repeti-lo, porque a gente já viu ele lá. Era um pouco isso, Rômulo, eu gostei ainda mais do nosso bate-bola hoje aqui, desde o início, quando a gente faz a pauta do Esquenta, e depois indo ao âmago daquilo que eu fui tentando apresentar aqui, e eu só acho que o expressionauta, então, ficou com uma introdução geral de quais são os dilemas das três tarefas, compreender o pensamento da direita, o da esquerda liberal, fazer um outro diagnóstico e propor, nesse terceiro ponto, uma alternativa, né? E, claro, construída juntos. Na hora que eu for falar do populismo, inclusive, vamos ver até se eu falo um pouquinho com o Luiz Moreira, eu vou dar uma citadinha no Gino Germani e no Torquato de Tella, né, que são, na tradição ali do pensamento que vem da América Latina, o que embasou aqui as colocações do populismo. E vou destacar um pouquinho também o Hélio Jaguaribe, que é um autor que foi o primeiro que falou em populismo, mas depois o Vefor rouba a cena e desarticula uma questão que o Hélio Jaguaribe estava colocando no ISEB. E o Hélio Jaguaribe é o autor mais à direita do ISEB, para você ter uma ideia. Então, Angélica, quando você falou que ia falar com o Luiz Moreira, eu achei que você ia falar com ele sobre o PT jurídico. O do populismo é o Luiz Ferreira. Tem que dar cuidado agora, tem mais de um Luiz aqui. Desculpa. Luiz Ferreira. Pô, mas também esses nomes tudo iguais, Rômulo. Eu tomo um cuidado danado para não confundir, mas eu confundo também. Tá. Então, você está atento aí. Então, peço desculpa aos dois, o Luiz Ferreira e o grande Luiz Moreira, também do PT Jurídico. Estava até outro dia querendo lembrar o nome dele. Agora não esqueço mais, hein? E aí vou ver se eu falo com o Luiz Ferreira,
sobre trocar uma ideia com ele, né, da questão, se eventualmente ele trabalhou sobre o Gino Germani, o Torquato Di Tella, porque para a gente desvendar o Francisco Truffaut, nós temos que remeter a esses autores. Então, veja como a gente remete à América Latina, que é algo aí que tão brilhantemente o Nildo tem feito às terças também. Tá? Angélica, eu acho que tem grande possibilidade dessa conversa aí frutificar, porque ele estava doido para falar de populismo. Ele falou que na semana passada estava assistindo a sua fala, aí está doido para falar sobre essa questão. Acho que, inclusive, na participação dele amanhã ele já deve colocar alguma coisa sobre isso, mas hoje eu farei essa apresentação, então, para que nós, expressionautas, possamos usufruir aí dessa troca. Pô, excelente. Então, vamos ver se eu já assisto ele amanhã. Não consigo ver ao vivo, mas já assisti. E depois a gente ir trocando aqui no programa, fora do programa, enfim, eu acho que a gente está fazendo um bate-bola muito bom, bate-bola aqui no sentido de fazer gol, né, contra a direita, achar uma alternativa contra o Bolsonaro, e ter, assim, aquela coragem que o Duplo Expresso tem, e por isso tão perseguido, né, e a gente perseguido na universidade no sentido de optar por uma carreira que é menos do prestígio e mais da crítica. O espaço da nossa liberdade de cátedra, como se diz, está bastante ameaçado, sempre foi, mas agora mais do que nunca. Se não tivesse sido, não teríamos tido exilados no Brasil, né? E lutando aí contra o Petinder, né, que já vai nos entregar para a repressão e as brincadeiras que a gente fez aqui, são muito importantes para a gente tentar propor uma análise que, aqui, a gente errando e acertando, hein? Farejando uma coisa, vendo que aquilo que você falou, né? Aí a gente dá uma sofisticada no argumento, vai atrás de mais alguma coisa, como é que ele aparece para o pessoal que está ouvindo, né? Para a gente destituir de uma questão acadêmica, mas também colocando como uma questão teórico-acadêmica importante, porque senão a gente despreza a universidade, ela vai continuar fazendo o papel dela contra nós, né? Então, entrar no meio dela, mas, acima de tudo, entrar nos partidos e nos sindicatos, né? Se você não estiver na universidade, pelo menos tem que estar num partido ou num sindicato, que o sindicato, né, é aquele lugar onde também você se organiza como um trabalhador. Eu acho que é isso, e me despeço aqui de você, dos expressionautas, com o maior carinho. Preparei com muito carinho esse programa, e agora os próximos a gente vai, né, tentar, na medida do possível, localizar os dois quartetos e tentar apontar uma alternativa juntos, nunca sozinhos.